Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje falamos do primeiro bebê concebido com recurso a sêmen do Banco Público de Gâmetas. Neste programa conhecemos também um novo teste na área da terapia da fala. O projeto centra-se na produção de som em crianças de idade pré-escolares. Noutras investigações falamos ainda de ecologia marinha, a construção de ferramentas matemáticas e informáticas que permitem prever o que acontece numa região costeira. Em estúdio, outras investigações. Falamos agora de ecologia marinha. É meu convidado Pedro Duarte, da Universidade Fernando Pessoa. Agradeço a presença no Mentes que Brilham. De uma forma, utilizando a matemática e a informática, ou de que forma a matemática e a informática podem ajudar a prever o que acontece numa região costeira? Fazemos já uma pergunta de enquadramento, uma vez que nós próprios vivemos aqui no Porto, numa zona de costa. Boa noite, obrigado pelo vosso convite, por estar aqui. Portanto, se calhar para explicar de uma forma simples, basta nós pensarmos nas previsões meteorológicas, não é? Portanto, nós todos estamos habituados a contar com elas e elas são obtidas também com ferramentas matemáticas, não é? Portanto, bastante complexas e muitas vezes acertam, outras vezes nem tanto, não é? E nós ficamos um bocado aborrecidos quando não chove e devia chover ou quando chove e não devia chover. No caso da ecologia é um bocado semelhante, portanto, porque toda esta procura da sustentabilidade implica nós desenvolvemos ferramentas que nos permitam perceber o que é que vai acontecer mediante diferentes cenários de gestão que possamos querer pôr em prática. Há muitos exemplos que se podem dar. Imagine numa zona costeira que se quer dragar um canal para facilitar a passagem dos barcos, por exemplo. Altera-se as profundidades, altera-se a circulação, altera-se a distribuição de uma série de organismos que são levados pelas correntes que agora são diferentes. Que consequências é que isso tem? Que impactos é que isso tem? Não é? Vale a pena fazer essa obra? Não vale a pena? Portanto, tem que se ter algum tipo de ferramenta que permita, de uma forma mais ou menos quantitativa, fazer uma previsão do que vai ocorrer. E é um bocado nesse sentido que a modelação ecológica, em particular nas zonas costeiras, tem vindo a ser desenvolvida. E a este nível a investigação tem aumentado? Sim, os primeiros modelos propriamente ditos nesta área apareceram talvez nos anos 70. Inicialmente evoluíram de forma muito lenta, não é? A partir dos anos 90 começaram a aparecer ferramentas muito sofisticadas à medida que os biólogos começaram a conseguir conversar com pessoas de outras especialidades, porque durante muitos anos havia pessoas a desenvolver modelos, por exemplo, de circulação sobre as correntes, outros a desenvolver modelos sobre a parte biológica e não falavam uns com os outros. Entretanto, as pessoas começaram a conseguir ultrapassar essas barreiras, as ferramentas informáticas também melhoraram muito, não é? E a nossa capacidade de cálculo aumentou de tal maneira que hoje em dia se podem fazer modelos muito complexos e já com uma capacidade de representar esta realidade que é bastante complexa, não é? De uma forma bastante já credível, digamos assim, não é? Por exemplo, falando do exemplo do estuário do Douro, sei que esteve envolvido num trabalho que analisou o regime de descargas da barragem de Costuma Lever. Neste caso específico, em que é que consiste esta investigação? Pois, essa investigação foi feita no âmbito de uma tese de doutoramento de uma jovem chamada Isabel Azevedo, que agora é doutorada, e eu fui um dos orientadores da tese dela. E é um daqueles casos típicos em que sem modelos nós não conseguimos fazer nenhum tipo tirar nenhum tipo de dedução do que está a acontecer. E é um caso simples de explicar. O estuário do Douro tem uma característica que não é assim muito comum. Se pensarmos bem, ele foi cortado por uma barragem. Nos anos 80, no final dos anos 80, quando foi construída a barragem de Costuma Lever, o estuário foi interrompido, não é? Antes ele chegava mais a montante do que chega agora, ou seja, as marés iam até mais longe. Pronto, são necessidades de desenvolvimento, não estou agora aqui a fazer nenhum juízo de valor sobre as barragens e por aí fora, não é por aí que eu vou. Mas ao fazer-se isto, artificializou-se muito o regime de descarga do rio no estuário, que é um aspecto muito importante na ecologia de um estuário e de uma zona costeira, muito importante. Portanto, agora poderíamos estar aqui a falar muito tempo sobre isso. Portanto, o regime de descarga passou a ser determinado pelas necessidades de produzir energia elétrica, de gerir a própria barragem, etc. Ora bem, em que medida é que esta alteração foi ter algum impacto na ecologia do estuário? Essa era a pergunta que nós queríamos responder. Por exemplo, uma coisa muito simples, isto é só a título de exemplo. Imaginando que há um foco de poluição no estuário do Douro,
será que ele agora se dispersa mais facilmente com o tipo de caudais que nós temos do que se dispersaria antes com o caudal natural do Rio Douro ou não? E é para esse tipo de perguntas que os modelos podem ajudar a dar respostas, porque obviamente... E em termos práticos, como é que funcionam esses modelos para conseguir obter essas respostas? Bom, estes modelos trabalham normalmente sobre uma grelha que representa de uma forma descontínua o espaço. Uma grelha, imagina uma quadrícula ou um quadriculado colocado sobre a zona de estudo, não é? Com muitos quadradinhos pequeninos, não é? Quanto mais pequeninos forem, maior é a resolução com que nós representamos o mundo, digamos, este pequeno mundo, e depois um sistema de equações mais ou menos complicado que é resolvido para cada daqueles quadradinhos e que envolve aspectos biológicos, aspectos químicos, aspectos físicos. No final, o que nós conseguimos é perceber como é que a água se move, como é que os organismos que estão em suspensão na água são transportados, como é que as propriedades químicas da água se vão alterando à medida que isso ocorre, que a água doce chega da barragem, que a água do mar entra com as marés, etc. Portanto, envolve a utilização de software especificamente dedicado para isso e basicamente é isto. Assim, de uma forma simples, não é? Penso. E, no fundo, o que me diz é que são sistemas ou simulações que podem ser aplicadas tanto em zonas costeiras como, por exemplo, em albufeiras. Sim, no sim, fundo, também podem ser, também podem. Eu trabalho sobretudo com água salgada, não gosto de água doce, mas é verdade, podem ser, portanto, a lógica, digamos, as ferramentas que se usam são no essencial as mesmas, os métodos são no essencial os mesmos, não é? Não muda nada de especial quando se passa para barragens. Desaparecem as marés, que é um fenómeno muito importante na nossa costa, mas de resto as coisas são muito semelhantes. Portanto, os fatores que forçam os acontecimentos no ecossistema aquático são muito semelhantes, seja ele de água doce, seja ele de água salgada, não é? No fundo, é uma ferramenta que permite analisar a evolução desse ecossistema com objetivos. Falamos aqui, por exemplo, da questão da poluição, mas com outros objetivos também. Sim, outros também. Por exemplo, houve um trabalho em que eu participei aqui há uns anos atrás, em que desenvolvemos um modelo ecológico para a Ria Formosa no Algarve. A Ria Formosa é um sistema lagunar costeiro muito extenso, que é na costa sul algarvia. Para quem já foi a Faro ou Olhão, deve-se ter dado conta que para ir para a praia propriamente dita tinha que atravessar uns canais de barco, não é? Ou numa ponte, na ponte de Faro. Portanto, esses canais fazem parte desse sistema, não é? E do ponto de vista ambiental é muito importante. Aliás, é um parque natural, é o Parque Natural da Ria Formosa. Mas é um local, como aliás é comum em muitas zonas costeiras, onde há usos que por vezes até são um bocadinho contraditórios, digamos assim, não é? Há o turismo, mas há também a pesca, há as atividades portuárias, também obviamente há algumas descargas de efluentes de hectares, portanto há uma série de utilizações que são normais das zonas costeiras, não é? E que traduzem os enormes serviços que elas nos prestam, não é? E pelos quais nós nem pagamos nada, felizmente para nós. E, portanto, o Parque Natural da Ria Formosa estava interessado em avaliar o efeito de aprofundar alguns canais de navegação para facilitar o acesso dos barcos. Isto era um dos aspectos, havia outros, não é? E nós então construímos um modelo para que, de uma forma virtual, se pudesse fazer essa análise, não é? E depois dizer-lhes no fim quais é que seriam as melhores opções em termos das várias que eles nos tinham dado para analisar. Portanto, há aqui uma ligação que nós procuramos sempre fazer com a atividade prática, não é? Não só ciência, mas também tentar que efetivamente as coisas sirvam para algo de útil, não é? À sociedade, não é? De certa forma já me respondeu logo na primeira questão, mas falando de ciências marinhas numa perspectiva mais geral, o número de publicações portuguesas tem vindo a aumentar, mais de 5.000 publicações em revistas internacionais nos últimos 8 anos. De uma forma mais específica, a que é que se deve este crescimento? E numa altura em que falamos ou ouvimos falar tanto em utilizar, por exemplo, agora sim aqui na parte do mar, as mais-valias do mar, às vezes em tempos de crise em vários setores, este crescimento da investigação na área das ciências marinhas pode e deve ser bem aproveitado, por exemplo, ao nível comercial ou ao nível de negócios? Eu acho que sim, acho que isso é uma coisa que já se fala-se muito, não é? Há uma estratégia para o mar e tudo neste país, mas efetivamente ainda não se vê assim grandes resultados. Eu acho que no entanto, há imensa investigação.
há muita investigação e há muita investigação de qualidade. Eu não conhecia essa estatística, mas não me surpreende. Quer dizer, não me surpreende porque, de facto, há muita gente jovem a fazer muita investigação de qualidade. Eu acho que as pessoas da minha geração tiveram um bocado de sorte, porque nós entramos nesta vida, depois de acabarmos as licenciaturas e entramos nas fases das teses, numa altura em que Portugal entrou para a União Europeia, não é? E então entrou muito dinheiro também para que as pessoas pudessem fazer investigação e, de facto, houve um boom brutal nessa altura. E, felizmente, não parece ter parado durante uma série de anos. E cada vez surgem pessoas melhores. Os mais jovens tendem a ser melhores que os mais velhos, acho eu. Pelo menos são mais dinâmicos, são muito, muito dinâmicos. É impressionante a capacidade que as pessoas que agora surgem, digamos, no mercado da ciência têm, não só na parte do mar, de uma forma geral. E nós evoluímos imenso, é um facto. Mas eu acho que a passagem à prática continua a ser uma verdadeira dor de cabeça em Portugal. A transferência, a chamada transferência tecnológica, a passagem da ideia da universidade para o mercado. Por qualquer razão, quer dizer, há muita inércia, eu não quero estar aqui a apontar o dedo a ninguém em particular, nem a organismos em particular, mas eu acho que isto é uma questão cultural nossa, quer dizer, nós temos uma dificuldade tremenda em implementar na prática os conhecimentos que vão surgindo, quer dizer, e passa-se uma vida a fazer investigação e o aspecto que eu acho que é mais frustrante, pelo menos na minha área, é nós vermos que aquilo que fazemos poderá ter algum interesse científico, devia ter muito interesse prático e nós não conseguimos convencer ninguém a usar o que fazemos. É uma coisa muito, muito triste, mas infelizmente acontece muito. Não digo que aconteça com toda a gente, não é? Mas a minha experiência nesse capítulo tem sido um pouco feliz, acho eu. Em Portugal, noutros sítios não. É mais fácil? Sim, noutros sítios é direto. As empresas investem, procuram os investigadores, procuram ouvi-los e recolher informações para poder otimizar os seus processos. O Estado deveria ter também um papel um pouco mais interveniente nesta questão? Eu imagino que sim,